Olá, turma, tudo bem? Preparei uma aula aí de revisão para vocês sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então vamos lá, vamos começar revisando aí a aula que a gente teve sobre aí sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, gente, o que precisa ficar claro para vocês sobre, né, em relação aí às tarefas, né? Então, é um sistema aí que vai permitir, né, a gente sentir vários odores, falar, lembrar de eventos do passado. Ele gera sinais que controlam os movimentos corporais e acaba regulando o funcionamento aí dos órgãos internos, tá? Então, o sistema nervoso, ele acaba se dividindo em de três formas, três funções. Então, ele está relacionado com a parte aí de sensação, né? Então, ele cria aí as sensações que nos permite aqui sentir, né, esses odores, falar, lembrar, né? Ele faz o processamento, então ele processa, ele interpreta aí os estímulos sensitivos e, por fim, ele acaba controlando aí atividades motoras, como controlar músculos, né, controlar o regulamento e funcionamento dos órgãos, tá? Então aí são funções importantes desse sistema. O sistema nervoso, gente, ele conduz impulso nervoso. Ele não conduz nutriente, ele não conduz aí hormônio, ele não conduz oxigênio, dióxido de carbono, ele conduz impulso nervoso. Então, cuidado para não fazer essa confusão, tá certo? Então, aí um pouco da histologia do tecido nervoso que a gente conversou. Então, as células do tecido nervoso podem ser de dois tipos. Isso vocês precisam saber, que existem os neurônios e existem as neuróglias, ou ainda células da glia. Outra coisa importante aí, lembrar do neurônio, ele é dividido em três partes importantes. Então, tem que lembrar que o neurônio, ele é dividido em corpo celular, dendritos e axônio. Então, isso aí precisa ficar claro para vocês também. O local de comunicação entre dois neurônios ou entre o neurônio e uma célula efetora aí, que pode ser uma glândula ou um músculo, é chamado aí de sinapse, tá? Então, isso aí também é importante, assim como, né, o neurotransmissor, tá? Então, o neurotransmissor, gente, é uma molécula que vai excitar ou vai inibir outro neurônio, tá? Ou ainda pode estar excitando ou inibindo uma fibra muscular ou uma célula glandular ou uma glândula, tá? Então, esse conceito aqui de neurotransmissor é importante aí para a prova, saibam. Lembrar, então, que a gente tem aí de células da neuróglia ou células da glia, são 6 tipos, tá, gente? Então, tem que lembrar que são 6 tipos. E a gente vai ter o quê? Professora, os nomes são muito difíceis. Gente, beleza, tudo bem, tá? Mas vocês têm que saber que a gente tem 4 tipos no sistema nervoso central e a gente tem 2 tipos no sistema nervoso periférico, tá? Então, sabendo que tem 4 no sistema nervoso central e 2 no sistema nervoso periférico, já vai estar ajudando aí vocês, tá, a conseguirem aí resolver algumas questões da prova. Lembrar que a neuróglia, né, são células que produzem em um revestimento branco de várias camadas lipídicas e proteicas, que vai envolver os axônios, que é aquela parte ali, né, essa parte aqui do neurônio, tá? Lembrar que, né, é chamada de bainha de mielina e ela aumenta a velocidade da condução do impulso nervoso. E o que vocês têm que lembrar também, que são só 2 células da neuróglia que produzem a bainha de mielina. Então, dos 6 tipos ali que eu falei para vocês, 2 tipos produzem a bainha de mielina. A professora precisa gravar um nome? Não, mas tem que lembrar que 2 tipos de células da glia produzem a bainha de mielina, que é esse revestimento branco aí, né, de camada lipídica e proteína, que vai envolver os axônios e aumenta a velocidade da condução aí do impulso nervoso, certo? Tem que lembrar aí sobre as camadas protetoras, né, gente, que é super importante, e a gente tem várias patologias aí relacionadas. Então, são 3 membranas protetoras: a dura mater, que é a camada externa, a aracnoide mater, que é a camada média, e a pia mater, que é a camada interna, tá? Então, aí são algumas características importantes. Lembrar que a dura mater é a camada mais externa, tá? Então, é aquela camada que está em contato com os ossos do crânio e com as vértebras.
Lembra, essas 3 camadas de proteção, elas envolvem tanto o encéfalo quanto medula espinal, tá? Então, elas envolvem as estruturas do sistema nervoso central. Então, tem que lembrar aí que a dura mater é a mais externa e a que está em contato com os ossos do crânio e das vértebras, tá certo? A gente tem a aracnoide mater, é a membrana intermediária do meio, tá? É formada aí por fibras elásticas, né? Formada aí por colágeno também, tá? Então, né, importante aí características aí dela, mas é a camada intermediária. A pia mater é a camada mais interna, então é ela que está aderida em contato tanto com a medula espinal quanto com o encéfalo. Então, por ela ser a mais profunda das 3, ela acaba estando em contato mais com essas estruturas do sistema nervoso central. Além disso, ela contém vários vasos sanguíneos que fornecem um pouco de oxigênio e nutrientes para o encéfalo, tá? Então, acaba aí tendo aí esses vasos sanguíneos que fazem parte do sistema circulatório e esses vasos sanguíneos é que vão fornecer aí oxigênio e nutrientes para o encéfalo, tá certo? Lembrar também do líquido cérebro-espinal ou o líquor, tá? Ou céfalo-raquidiano, tanto faz aí, as 3 nomenclaturas estão certas. Lembrar, gente, que é um líquido claro incolor, ele é formado basicamente aí por água, tá? E protege aí o encéfalo e a medula espinal contra aí as lesões químicas e físicas, tá? Então, essa informação é importante aí que vocês revisem para a prova. Tem que lembrar, gente, sobre a divisão aí das partes do encéfalo. Então, o encéfalo, a gente pega ele e divide em 4 partes. Faz aí, tronco encefálico é dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. E o cerebelo, tá? A gente tem, então, né, vamos fazer assim, ó. Encéfalo é dividido em tronco, cerebelo, diencéfalo e o telencéfalo. O tronco se divide em bulbo, ponte e mesencéfalo. Então, viu a divisão bulbo, ponte e mesencéfalo, tem que saber que isso, né, que essas 3 estruturas, né, formam o tronco encefálico. Cerebelo, diencéfalo. O diencéfalo é formado pelo tálamo, hipotálamo, o epitálamo. Viu? Tálamo, hipotálamo e epitálamo se refere ao quê, né? Qual estrutura se refere a essas 3 aqui? O diencéfalo. E o telencéfalo, que aí é o cérebro, tá? Vamos, né? O que eu vou cobrar de vocês, tá? Eu vou cobrar aí as funcionalidades, tá, gente? O bulbo. Tem que lembrar que o bulbo, a gente tem os centros, né? 2 centros aí autônomos que controlam as funções vitais. Então, lembra, bulbo tem o centro cardiovascular e o centro respiratório. Cardiovascular regula a frequência cardíaca e aí o diâmetro dos vasos. O centro respiratório regula aí a respiração. Então, bulbo, eu tenho esses 2 centros aqui. Viu a palavra centro cardiovascular, centro respiratório, gente? É bulbo. Ponte. A ponte, ela contém a função aí de também controlar, auxiliar no controle da respiração. Ela tem o centro respiratório pontino. Ponte, centro respiratório pontino, tá? Que contém aí, né, junto com o centro respiratório, controla aí a nossa respiração também. Já o mesencéfalo é uma estrutura aí que funciona como como centro de reflexo para atividades visuais, participa da via auditiva e é responsável pelo reflexo de susto, tá? Então, essas são as principais funções aí do mesencéfalo que vocês precisam saber. O cerebelo, né, ele fica aí na região posterior do tronco encefálico e lembra, gente, que ele suaviza e coordena as contrações do músculo esquelético. Viu a palavra postura? A palavra equilíbrio já associa diretamente com o cerebelo. Lembrando, novamente, o diencéfalo é dividido em tálamo, hipotálamo e epitálamo, tá? Então, aí sofre essa divisão, tá? Então, lembrem-se aí dessa divisão. O tálamo. O tálamo, ele transmite impulsos nervosos entre diferentes áreas do telencéfalo. Ele auxilia na manutenção da consciência, do sono, né, do nosso estado de alerta. Já o hipotálamo, gente, é um órgão bem importante.
E lembra-se, quem controla o sistema nervoso autônomo é hipotálamo. Professora, precisa saber todas essas funções? Gente, saibam pelo menos 2, 3, para vocês bater o olho e conseguir, né, diferenciar e dizer aí, correlacionar as funções com a estrutura do sistema nervoso, tá? Então, controla o sistema nervoso autônomo, produz vários hormônios, regula padrão emocional, controla a temperatura corporal, uma função importante, regula os ritmos circadianos e os níveis de consciência, tá? Então, controla o sistema nervoso autônomo, controla, né, a temperatura corporal e funções importantes aí do tálamo, tá? O epitálamo. Então, lembra que lá no epitálamo eu tenho a glândula pineal pendurada, né? E tenho aí os núcleos rabenulares. E esses núcleos rabenulares estão relacionados aí com o olfato, né? Com as respostas emocionais a odores, tá? Então, aí, palavras-chave: glândula pineal, núcleos rabenulares, relação com olfato, respostas emocionais a odores. Epitálamo. Opa, passei demais. Telencéfalo. Então, lá no telencéfalo, que é o cérebro, tá? Ele é dividido em 2 hemisférios. Então, foi lá, viu, né, a divisão de 2 hemisférios, sendo que cada hemisfério, direito e esquerdo, ele ainda vai se subdividir em lobos, tá? Então, a gente vai ter aí 5 lobos. E 4 desses lobos aí, 4 desses 5, eles vão receber o nome de acordo aí com ossos que recobrem. Lobo frontal, parietal, temporal, occipital e a ínsula, tá? Então, são características importantes aí do telencéfalo que vocês vão precisar saber para a prova. O que mais? A gente falou aí sobre também, né, o sistema nervoso periférico, que é formado aí pelos nervos. A gente falou dos nervos cranianos, tá? Que fazem parte desse sistema nervoso periférico e eles mandam a informação aí do encéfalo para as estruturas periféricas ali de crânio, face, pescoço, né, um pouco ali de membro superior e também, né, da periferia para o encéfalo. O que vocês precisam lembrar? Que são 12 pares de nervos cranianos, tá? Então, qualquer valor fora de 12 está incorreto, tá certo? São 12 pares de nervos cranianos aí. Não vou ficar cobrando para vocês o que é misto, o que é motor, o que é sensitivo, quais são, nome, tá? Mas eu quero que vocês saibam que são 12 nervos aí, 12 pares de nervos cranianos. A gente falou sobre os nervos espinais, tá? Então, lembre-se do conceito dele. São vias de comunicação entre a medula espinal e as regiões específicas aí do corpo, tá? Então, os membros superiores, membros inferiores, algumas regiões ali do tronco. São 31 pares, tá? Que são agrupados aí de que forma? Nervos cervicais, torácicos, lombares, sacrais e coxígenos. E recebe a mesma divisão praticamente lá, quase igual, né? Então, tirando aí que lá na coluna vertebral são 7 vértebras, né? Cervicais, aqui a gente vai ter, na verdade, 8 pares de cervicais, porque um sai acima aí da primeira vértebra. Os nervos torácicos são 12 pares, lombares são 5 pares, sacrais são 5 pares, e o nervo coxígeno aí é 1 par, tá certo? Então, lembrem-se o quê? Pares, né? São 31 pares e, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São divididos, são agrupados de 5 formas, tá? Então, isso aí, pelo menos, vocês têm que saber. Outra coisa importante, lá os nervos espinais, tá? Eles vão conter raízes. Então, o nervo chega ali perto da medula, ele se divide em 2 raízes. Em raiz dorsal ou posterior, tá? E raiz ventral, né? Ou anterior, tá? O que precisa saber? Que a raiz posterior, tá? Ela contém apenas axônios aí, neurônios, tá? Sensitivos. Já a raiz aí anterior, tá? Contém aí neurônios motores, tá certo? Então, isso aí são aí, né, a característica importante que vocês têm que saber, tá? Raiz posterior contém apenas neurônios sensitivos. A raiz anterior contém neurônios motores.
tá? Então, aí vai receber a informação, tá? Então, a gente vai ter aí a posterior dorsal recebendo a informação e a raiz ventral anterior levando aí a informação, certo? Então, aí né, são características importantes aí que vocês têm que saber, tá? Relacionados aí. Os plexos. Então, os plexos aí, eles são axônios daquela região anterior ali dos nervos espinais, tá? Então, eles são 5 aí, né, plexos que a gente tem importantes, tá? Então, vocês têm que lembrar que a gente tem o plexo cervical, braquial, lombar, sacral e coxígeno. São 5 plexos, tá? Então, bateu o olho, totalizando 5 plexos aí, tá correto, tá, pessoal? Então, eu não vou ficar cobrando o que inerva cada plexo, tá? Mas são ramificações dos nervos aí, né, que mandam aí, que recebem e que mandam informação, que fazem a comunicação entre medula e as regiões mais periféricas aí do corpo. Já o sistema nervoso periférico. Então, algumas coisas importantes aí para vocês lembrar. Lembrar que o sistema nervoso periférico, tá? Ele é aí dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, tá certo? Então, o sistema nervoso somático, ele está relacionado aos músculos esqueléticos, tá? Então, somático, músculo esquelético, de contração voluntária. Já o sistema nervoso autônomo é aquele que controla as ações involuntárias, está relacionado aos nossos órgãos internos, atua sobre musculatura lisa e cardíaca. Então, essa informação é importante. Então, olha lá, tem que lembrar que ele sofre duas divisões, o sistema nervoso autônomo, que é aquele de contração involuntária que a gente não consegue controlar. Ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático está relacionado às ações de emergência, resposta de fuga e luta. E o parasimpático está relacionado com repouso, relaxamento e digestão. Então, vamos falar aí de algumas características importantes para vocês, né, lembrarem aí para a prova. O sistema nervoso simpático, ele vai estimular o funcionamento dos órgãos, tá? Então, ele tem 2 neurotransmissores relacionados a eles, a noradrenalina e a adrenalina. Estimula o funcionamento dos órgãos por meio aí, né, da liberação da noradrenalina e da adrenalina, tá? Então lembra, noradrenalina e adrenalina lembra movimento, lembra o quê? Funcionamento aí dos órgãos, tá? O que faz esse sistema nervoso simpático? Faz várias coisas, mas eu trouxe as principais aí para vocês, tá? Para vocês estudarem para a prova. Participa de situações de estresse, então aumenta a pressão arterial, fluxo sanguíneo para os músculos, aumenta a frequência cardíaca, dilatação das pupilas, atua na ejaculação. Então lembra, sistema nervoso simpático, ele está relacionado ao estresse, ao nervosismo, tá? Então lembra que é o que vai estar ativado aí no momento da prova, tá certo? Sistema nervoso parasimpático é o contrário. Ele inibe o funcionamento dos órgãos. Ele meio que vai promovendo aí um relaxamento, tá? Daqueles órgãos que o simpático estava ativando. E ele faz isso a partir da liberação da acetilcolina. Então, lembra, o sistema nervoso simpático, ele atua de duas formas. Ele faz o processo de repouso e o processo de digestão. Então, ele acaba ativando os órgãos digestivos. Ah, professora, mas não é o simpático que atua, né, na ativação dos órgãos? Sim, mas não dos órgãos digestórios. Dos órgãos digestórios é somente o sistema nervoso parasimpático, tá? Mas, ao mesmo tempo, aqueles outros órgãos que não fazem parte do sistema digestório, o parasimpático faz o quê? Relaxa. Então, ele relaxa órgãos como o esvaziamento da bexiga, ele diminui a frequência cardíaca e diminui aí a frequência respiratória. Então, vocês precisam saber dessa divisão aí do sistema nervoso simpático e parasimpático. Vai ser importante aí para a prova. Em relação ao sistema endócrino, tá? Então, o que a gente viu do sistema endócrino? Que ele controla várias atividades corporais aí por meio da liberação de mediadores, que são chamados aí de hormônios, tá? Então, precisa lembrar
que o hormônio é uma molécula mediadora liberada em alguma parte do corpo que vai estar regulando diferentes atividades aí do nosso corpo. A gente esse sistema endócrino, ele é formado aí por glândulas endócrinas ou células secretoras, tá? Então, tanto glândulas quanto células secretoras. Lembra que o sistema endócrino não é formado só pela glândula, mas pelo conjunto de glândulas e células secretoras, tá? Que vão secretar, gente, hormônio. Então, as glândulas endócrinas, elas só liberam hormônio. Vão liberar hormônio que vai estar sendo aí levado pela corrente sanguínea. Então, a gente, precisa ficar claro aí para vocês, tá? Que a gente tem aí a produção desses hormônios, que é uma molécula mediadora, liberada em alguma parte aí do corpo, que vai regular a atividade celular, tá? E esse sistema endócrino, ele é composto não só por glândulas, tá? Mas também por células secretoras. Então, a gente não tem só a glândula hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais e a pineal. A gente tem várias outras células secretoras, lá no pâncreas, ovário, testículo. Então, isso precisa ficar claro para vocês, tá? E lembrar que as glândulas endócrinas vão secretar hormônios que vão ser levados pela corrente sanguínea até aí as células, até os órgãos alvos, tá certo? Então, essas são as características importantes para a prova. Lembrar das funções, né, gente? Então, aí, o sistema endócrino, ele ajuda aí a regular, tá? Então, ele ajuda a regular o metabolismo e equilíbrio energético, contração de fibras musculares lisas e cardíacas, as secreções das glândulas e algumas atividades aí do sistema imunológico. Vai controlar o crescimento e desenvolvimento corporal, regula o funcionamento do sistema reprodutores, tanto feminino quanto masculino, ajuda a restabelecer os ritmos circadianos, a fazer com que o nosso corpo entenda o que é noite, o que é dia, tá? E a gente tem que deixar bem claro, quando eu falo aqui, ó, de contração de fibras musculares lisas e cardíacas. Esse sistema endócrino, gente, está relacionado somente ao músculo liso e ao músculo cardíaco. Ele não está relacionado ao músculo esquelético. Músculo esquelético, gente, ele vai ser regulado pelo sistema nervoso e não pelo sistema endócrino, tá? Então, cuidado com a confusão. Sistema endócrino não regula músculo esquelético, tá certo? Vamos começar falando aí, então, né, das glândulas aí que formam, né? Então, eu vou estar cobrando de vocês duas coisas, tá, gente? Eu vou cobrar a glândula e os hormônios que são produzidos, e eu vou estar cobrando aí algumas funções de alguns hormônios, tá? Professor, é muita coisa? Sim, gente, é bastante coisa, mas, mas acaba que se conversa aí, tá? E eu vou dar várias, né, eu vou falar, por exemplo, o hormônio, e vou falar onde ele é produzido e a função. Então, se tu não lembra da função, mas tu lembra onde ele é produzido, tu já consegue fazer várias eliminações, tá? Então, eu vou dar várias informações para vocês, tá? Então, não vou dar informações cruas. Então, o que que vocês precisam lembrar? Que a glândula hipófise, ela é dividida aí, tá? Em duas regiões. A glândula hipófise, ela é dividida em hipófise e adenohipófise, ela produz e secreta hormônios, tá? E a neurohipófise, ela somente armazena dois hormônios. Então, lá na adenohipófise, quem está na adenohipófise? Hormônio de crescimento, o tireoestimulante, o folículo estimulante, luteinizante, prolactina, adrenocorticotrófico e o melanócito estimulante. Então, olha só a quantidade de hormônios que a gente tem. Bateu o olho, viu essa montoeira de hormônio aqui, gente? É a adenohipófise, tá? Neurohipófise. A neurohipófise, gente, ela faz o quê? Armazena dois hormônios, ocitocina e o hormônio antidiurético, conhecido também como vasopressina, tá? Então, são dois hormônios aí que a gente vai ter.
Falando um pouquinho aí, então, sobre as funcionalidades aí dos hormônios da adenohipófise. Então, o hormônio de crescimento é produzido na adenohipófise e promove o crescimento de células corporais, síntese proteica. E reparo, gente, viu a palavra crescimento de células, crescimento corporal? Qual que é o hormônio que faz isso? O hormônio de crescimento, tá? O hormônio é tireoestimulante. Tireoestimulante, tá? Estimulante de quem? Da tireoide. Então, o que faz esse hormônio produzido na adenohipófise? Ele estimula a produção, que é chamado de síntese, e a secreção, que é a liberação dos hormônios da tireoide pela glândula tireoide, tá? E o hormônio folículo estimulante. Então, esse hormônio é aquele que ele tem aí atuação tanto na mulher quanto no homem. Na mulher, ele desenvolve os ócitos e no homem, ele desenvolve o espermatozoide. Então, esse hormônio folículo estimulante, tá? Ele estimula tanto os ócitos nas mulheres quanto, né, os espermatozoides lá nos homens, tá? Então, esses 3 hormônios é importante e vão ser cobrados na prova. A gente tem ainda o hormônio luteinizante, que também tem ação aí na mulher e no homem, tá? Então, produzindo principalmente os hormônios. A prolactina, essa é importante para a prova, tá? Então, lembrar que a prolactina, ela produz leite lá nas glândulas mamárias. P de prolactina, P de produção de leite. O adenocorticotrófico, né? Então, estimula aí a produção de cortisol pelo córtex da glândula suprarrenal, tá? Então, né, é um hormônio que vai atuar lá na glândula suprarrenal. E lá na neurohipófise, lembrem-se, a neurohipófise, ela não produz, ela somente armazena 2 hormônios. A gente tem 2 hormônios que são produzidos lá no hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso, e que, né, depois vem aí para ser armazenado aqui nessa neurohipófise. Então, aí que importante, tá? Então, esses 2 hormônios aí são importantes. Lembra, a ocitocina, ela estimula, né, as células musculares lá do útero durante o parto, né, para expulsão aí do feto, e ela também ajuda na promoção aí da ejeção do leite, da liberação do leite. Então, a ocitocina, que é armazenada, ouviu o armazenamento na neuro, gente, ou é a ocitocina ou é o hormônio antidiurético, tá? O hormônio antidiurético é aquele que vai fazer a conservação de água, então vai conservar água, tá? Por meio aí da reabsorção de água pelos rins, né? Evitando aí a perspiração, que é o suor, e ele também acaba elevando a pressão arterial aí por meio da constricção das arteríolas. A glândula tireoide. A glândula tireoide, ela tem 2 tipos de células. Então, a gente tem as células foliculares, que promovem aí a produção dos hormônios da tireoide, T3 e T4, tá? Então, gente, bateu o olho, hormônio T3, hormônio T4 e calcitonina, esses 3 hormônios aqui são produzidos na glândula tireoide. E isso vocês precisam saber, que na glândula tireoide eu tenho a produção de T3, tenho a produção aí de T4 e tenho a produção da calcitonina. T3 e T4, eles estão ligados aí à síntese de proteínas, né? Então, produção de mais ATP, acelera o crescimento, tá? Não é que promove, é que acelera. Quem promove é o hormônio de crescimento. T3 e T4 vai acelerar, vai contribuir, tá? Assim como contribui também para o desenvolvimento aí do sistema nervoso. A calcitonina, essa é importante aí para a prova, tá? Então, anota aí, ela reduz os níveis sanguíneos de cálcio, então ela inibe a reabsorção óssea pelos osteoclastos e também acelera a captação de cálcio aí, fosfatos na matriz óssea, tá? Lembra do bócio, né? O bócio também vai acabar caindo aí na prova, não é uma doença aí definida pela hipertrofia da glândula tireoide, tá? Então, lembra-se que
a síntese, a produção de T3 e T4 pela glândula tireoide, ela ocorre por meio da retenção de íons de iodeto, né, de iodo. Então, uma deficiência do íon iodo, gente, pode gerar o bócio. Então, o bócio é gerado por uma deficiência de iodo, que vai fazer com que a glândula da tireoide não produza T3 e T4, tá? Então, é isso que vocês precisam saber. Lá as glândulas da paratireoide, tá? Então, lembrem-se, né? As glândulas paratireoides, elas produzem somente um hormônio, paratormônio. Glândula tireoide produz o paratormônio. O paratormônio, gente, ele acaba elevando, tá? Né, os níveis aí de cálcio, ele vai exacerbar aí a reabsorção óssea, e ela tem atuação aí contrária da calcitonina. Já a glândula suprarrenal, tem que lembrar que ela é dividida em duas regiões, tá? Não é em três, é em duas regiões. A região do córtex e a região da medula. E essas duas regiões, gente, produz diferentes hormônios em diferentes quantidades, que têm diferentes efeitos, tá? Tudo diferente. Então, a glândula suprarrenal, ela contém o córtex, que produz aldosterona, cortisol e androgênios, e a medula, que produz as catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina. Então, para a prova, né? Então, a glândula suprarrenal, a região do córtex, ela produz 3 hormônios, tá? Vai produzir aldosterona, cortisol e androgênios. O que é importante para a prova, gente? Dê uma lida aqui, ó, na aldosterona, tá? Então, aqui nessa regulação, né, do íon aí de sódio, de potássio, então ela aumenta sódio e diminui aí potássio, tá? Então, vai ser um hormônio importante que vai estar sendo cobrado aí de vocês na prova. Os androgênios estão envolvidos com as características sexuais e funções sexuais, e o cortisol faz a degradação aí de várias substâncias, tá relacionada à resistência aí ao estresse. A epinefrina, que é a adrenalina, e a norepinefrina, que é a noradrenalina, está relacionado com a ativação de resposta de luta e fuga. Então, acaba participando lá do sistema nervoso simpático, né? Então, acaba aumentando aí a atividade cardíaca, dilata brônquios, aumenta fluxo sanguíneo para os músculos, tá? Tem aí funções aí importantes, tá? Então, tem que lembrar, para a prova, na verdade, nem tanto a função, tem que lembrar que na região da medula, da glândula suprarrenal, eu tenho a produção desses 2 hormônios aqui. Não precisa nem se apegar tanto a essa função. Da mesma forma que aqui no córtex da glândula suprarrenal, eu tenho a produção de 3 tipos aí, né, de 3 classes de hormônio, tá? Isso é importante, lembrar que no córtex da glândula suprarrenal, eu tenho essas 3 classes de hormônio e a função aqui da aldosterona, tá? Isso que vai ser importante para a prova, para lembrar. Lembra-se que aí no pâncreas, tá? Ele é uma glândula mista, né, gente? E por ele ser uma glândula mista, ele tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. Então, lembrar que a parte endócrina do pâncreas são as células das ilhotas pancreáticas, ilhotas. Esse axinos aqui, gente, tá? Os axinos está relacionado ao sistema digestório, está relacionado ao sistema exócrino e não ao sistema endócrino. Cuidado para não fazer essa confusão. Então, lá no pâncreas, eu tenho vários tipos de células que produzem hormônio. Então, eu tenho a célula alfa, que produz o glucagon, e a célula beta, que produz a insulina. Essa informação é importante, tá? Então, vamos lá. O glucagon, produzido pelas células alfa. Isso é importante. O glucagon é produzido pelas células alfa. A insulina é produzida pelas células betas, tá? Essa informação é importante também. Tem que lembrar da função da insulina, tá, gente? Ela diminui nível de açúcar no sangue. Viu? Diminuição de nível de açúcar no sangue é o que? Insulina. Lembra do diabético? O diabético tem o quê? Problema com insulina. Então, ele tem aumento do nível, né,
de açúcar no sangue, porque não tem esse hormônio aí para diminuir a quantidade do nível de açúcar no sangue. Então, essa função aqui é importante aí para a prova. Lembra aí, né, dos ovários e testículos, que a gente já conversou bastante. Lá nos ovários é produzido basicamente estrogênio e progesterona, então eu foquei mais nos principais, aqueles outros aí, terceiros e quartos que são produzidos, eu tirei, eu foquei mais aqui nesses principais. Ovário, estrogênio, progesterona. Testículo, testosterona. Estrogênio e progesterona. Tem que lembrar que regula o ciclo reprodutivo feminino, mantém gravidez, ajuda, né, as glândulas mamárias, está né, tá relacionado ao desenvolvimento e à manutenção das características sexuais femininas. A testosterona, gente, está relacionada aí à produção de espermatozoide e às características masculinas, tá? Então, o testículo produz testosterona, não tem nenhuma relação com estrogênio e progesterona, ok? A glândula pineal, tá? Então, a glândula pineal, ela produz o hormônio melatonina. Então, tem que lembrar que a glândula pineal produz melatonina. E lembra também da função da melatonina. Está relacionada, é o hormônio que está relacionado, que promove a sonolência. Então, contribui para o nosso relógio biológico, tá? Então, isso vai cair na prova também, assim como o timo, que produz o hormônio timosina. Ó, gente, timosina, viu? Timosina é o quê? Timo, tá? Que ajuda a estimulação aí, né, a maturação aí dos linfócitos T. Então é isso, pessoal, tá? Então eu tentei aí fazer um resumão, dei várias dicas aí do que vocês têm que focar, do que, né, dos resumos aí que vocês têm que fazer. Então façam aí, né, os seus mapas mentais, coloquem essas informações no mapa mentais para vocês estarem estudando também, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima.